O universo mecânico. Quando publicou seus discursos e demonstrações matemáticas acerca de duas novas ciências, Galileu levou a cultura humana ao limiar de um novo mundo. Isaac Newton deu os últimos passos gigantescos, e no processo completou o modelo de uma maneira de pensar inteiramente nova. Depois de Newton, a ciência abandonou a visão aristotélica da natureza orientada por um propósito para adotar um universo pitagórico, regido por números. Depois de Newton, a afirmação jônica de que o mundo podia ser compreendido por observação e pela razão foi transformada numa grande metáfora. O mundo é como um relógio, com um mecanismo determinado por leis numéricas que tornam cada aspecto da natureza previsível com precisão, inclusive, segundo acreditavam muitos, as interações humanas. Nos longínquos Estados Unidos da América, os fundadores da nação adotaram o pensamento newtoniano como um adendo à teologia ao afirmar, na Declaração de Independência, que as leis da natureza e do Deus da natureza garantem ao povo sua autodeterminação política. Na França, depois da Revolução e do período de antagonismo em relação à ciência, Pierre-Simon de Laplace elevou a física newtoniana a um novo patamar de sofisticação matemática e proclamou que, empregando a teoria de Newton, o intelecto superior poderia abranger na mesma fórmula os movimentos dos grandes corpos do universo e os dos menores átomos. Nada seria incerto, e o futuro, como o passado, estaria presente aos seus olhos. Hoje todos nós pensamos como newtonianos. Falamos da força do caráter de uma pessoa, da aceleração da disseminação de uma doença. Falamos de inércia física e até mental, do impulso de uma equipe esportiva. Seria impossível pensar nesses termos antes de Newton. Hoje é impossível não pensar nesses termos. Mesmo os que não sabem nada sobre as leis de Newton têm a mente marcada por essas ideias. Por isso, estudar o trabalho de Newton é o mesmo que estudar nossas próprias raízes. Como a visão de mundo de Newton é hoje uma segunda natureza para nós, é preciso certo esforço para apreciar a extraordinária centelha de sua criação. Na verdade, quando fui apresentado as leis de Newton no ensino médio, elas pareceram tão simples que fiquei pensando por que havia tanta celeuma a esse respeito. Achei estranho que uma das pessoas mais inteligentes da história da ciência tivesse levado tantos anos para criar o que eu, um garoto de 15 anos, consegui aprender em poucas aulas. Como conceitos tão facilmente acessíveis para mim foram tão difíceis de aprender algumas centenas de anos atrás. Meu pai parecia entender melhor. Enquanto conto aos meus filhos histórias de invenções como a das folhas adesivas do post-it, meu pai costumava contar histórias do mundo antigo. Quando as pessoas olhavam para o mundo, centenas de anos atrás, ele me dizia, elas viam uma realidade muito diferente da que percebemos hoje. Ele me contou de uma vez em que, quando ainda era adolescente na Polônia, ele e alguns amigos cobriram um bode com um lençol, que depois correu para casa. Os mais velhos acharam que tinham visto um fantasma. Tudo bem que era noite do feriado judaico Purim, e os mais velhos estavam bem bêbados. Mas meu pai não usou esse efeito etílico para explicar a reação. Disse que eles apenas interpretavam o que viam em termos do contexto de suas convicções, e que se sentiam à vontade com o conceito de fantasma. Talvez eu considerasse aquilo uma ignorância, explicou, mas o que Newton disse ao mundo sobre as leis da matemática e do universo deve ter parecido tão estranho às pessoas da época quanto os fantasmas dos mais velhos para mim. É verdade, hoje, mesmo que você nunca tenha tido aulas de física, um pouco do espírito de Isaac Newton habita. No entanto, se não tivéssemos crescido numa cultura newtoniana, essas leis que agora parecem tão evidentes para todos seriam incompreensíveis para a maioria. 2. Quando fez um resumo de sua vida, pouco antes de morrer, Newton explicou sua contribuição da seguinte forma: não sei como o mundo me vê, mas, quanto a mim, pareço ter sido apenas um garotinho brincando na beira da praia, me divertindo e de vez em quando encontrando um pedregulho mais liso ou uma concha mais bonita que o normal, enquanto o grande oceano da verdade jazia diante de mim, para ser descoberto. 3. Cada pedregulho de Newton poderia representar uma carreira monumental para um estudioso menos brilhante e produtivo que ele. Além de seu trabalho sobre gravidade e movimento, Newton dedicou muitos anos ao estudo dos segredos da óptica e da luz, e inventou a física como a conhecemos, bem como o cálculo infinitesimal.
Quando disse isso a meu pai, que nunca tinha ouvido falar de Newton até eu começar a estudar o trabalho dele, ele franziu o ceño e disse: não seja como ele. Concentre-se numa só especialidade. No início reagi àquilo com o tipo de condescendência em que os adolescentes são especialistas. Mas na verdade meu pai tinha certa razão. Newton chegou perigosamente perto de ser um gênio que começava muita coisa e não concluía nada. Por sorte, como veremos, o destino interveio, e hoje Newton é considerado pioneiro de uma revolução total do pensamento. Aliás, uma coisa que Newton nunca fez foi brincar na beira da praia. Na verdade, embora tenha aprendido muito de ocasionais interações com cientistas em todas as partes da Grã-Bretanha e do continente, em geral por carta-traço, ele jamais saiu dos arredores do pequeno triângulo formado pelo local onde nasceu, Woolsthorpe, a universidade em Cambridge e a capital do país, Londres. Nem parece ter brincado no sentido que a palavra tem para a maioria de nós. A vida de Newton não incluía a família nem muitos amigos a quem ele fosse ligado, nem mesmo um único amor, pois, pelo menos até os últimos anos de vida, fazer com que Newton se socializasse era a mesma coisa que convencer gatos a se reunir para resolver palavras cruzadas. Talvez a observação mais reveladora tenha sido a de um parente distante, Humphrey Newton, que trabalhou como seu assistente durante 5 anos e disse que viu Newton rir só uma vez, quando lhe perguntaram por que alguém ia querer estudar Euclides. Newton nutriu uma paixão pura e desinteressada pela compreensão do mundo, não um impulso de aperfeiçoá-lo em benefício da humanidade. Conseguiu ser muito famoso em vida, contudo, jamais teve alguém para compartilhar isso. Alcançou grandes triunfos intelectuais, mas nunca o amor. Recebeu os mais altos louvores e honrarias, porém passou a maior parte do tempo em disputas intelectuais. Seria bom poder dizer que esse gigante intelectual foi um homem simpático e agradável. No entanto, se dispunha de algumas dessas tendências. Obteve excelentes resultados em suprimi-las e em agir como misantropo arrogante. Newton era o tipo de homem que, se você dissesse que o dia estava nublado, ele responderia: não, na verdade o céu está azul. E o pior é que conseguia provar isso. O físico Richard Feynman, 1918-1988, expressou os sentimentos desse tipo de cientista totalmente absorto quando escreveu um livro intitulado Arte do Eucarioter Peupliting. Newton nunca escreveu suas memórias, mas, se tivesse escrito, provavelmente a teria chamado Espero ter deixado você bem chateado, ou talvez não me perturbe, seu ignorante. Stephen Hawking certa vez me disse que de alguma forma ele gosta de ser paralítico, pois pode se concentrar de modo mais intenso em seu trabalho. Imagino que Newton teria afirmado, pela mesma razão, que havia grandes vantagens em viver totalmente em seu mundo particular, em vez de perder tempo se relacionando com outras pessoas. De fato, de acordo com uma pesquisa recente, estudantes que se mostram brilhantes em matemática têm mais tendência a seguir a carreira científica se não dispuserem de grandes habilidades verbais. 4. Há muito desconfio que a falta de traquejo social também tem alguma relação com o sucesso na ciência. Sem dúvida, conheci muitos cientistas de sucesso que teriam sido considerados esquisitos demais para arranjar trabalho a não ser numa grande universidade de pesquisa. Um de meus colegas de faculdade usava todos os dias as mesmas calças e camiseta branca, ainda que corressem rumores de que na verdade ele tinha 2 de cada, e as roupas às vezes eram lavadas. Outro companheiro, um professor famoso, era tão tímido que, quando alguém lhe dirigia a palavra, ele costumava desviar o olhar, falar muito baixo e recuar se percebesse que você estava a menos de 1 metro de distância. Essas atitudes causavam problemas nos bate-papos após seminários, pois era difícil ouvir o que ele dizia. Na primeira vez em que nos encontramos, quando eu estava na faculdade, não percebi essa característica e cometi o equívoco de me aproximar demais e segui-lo enquanto ele recuava, o que fez com que ele quase caísse sobre uma cadeira. A ciência é um tema de extraordinária beleza. Contudo, embora o progresso na ciência exija uma mescla de ideias que só pode resultar da interação com outras mentes criativas, ela requer também muitas horas de isolamento, que podem conferir uma vantagem distinta para os que preferem não se socializar ou até viver isolados. Como escreveu Albert Einstein,
Um dos principais motivos que leva os homens à arte ou à ciência a fugir da vida cotidiana com sua dolorosa crueza e inevitável monotonia. Ponto. Cada um faz desse cosmo e de sua formulação o pivô de sua vida emocional, a fim de encontrar a paz e a segurança que não consegue achar no pequeno torvelinho da experiência pessoal. 5. O desprezo de Newton pelos assuntos cotidianos do mundo permitiu que ele perseguisse seus interesses com poucas distrações, mas também fez com que guardasse muito de seu trabalho científico, preferindo não publicar boa parte de seus escritos. Felizmente, ele não jogou nada fora. Era um colecionador de coisas inúteis digno de um documentário de TV. Só que, em vez de colecionar carcaças de bichos de estimação, revistas velhas e sapatos que usava aos 7 anos de idade, a coleção de Newton consistia em anotações sobre assuntos que variavam de matemática a física, de alquimia a religião, de filosofia a registro de todos os centavos gastos e descrições de seus sentimentos em relação aos pais. Newton guardou quase tudo o que escreveu, até folhas de cálculos descartados e velhos cadernos escolares, tornando possível, para os que quisessem desencavar, entender a evolução de suas ideias científicas num grau sem precedentes. A maior parte de seus textos científicos acabou doada para a Biblioteca de Cambridge, seu lar intelectual. Mas outras anotações, totalizando milhões de palavras, foram vendidas pela casa de leilão Sotheby's, frequentada pelo economista John Maynard Keynes, que comprou a maior parte dos escritos de Newton sobre alquimia. Richard Westphal, biógrafo de Newton, passou 20 anos estudando sua vida, para afinal concluir que o cientista não podia ser reduzido ao critério pelo qual compreendemos os seres humanos normais. 6. No entanto, se Newton foi um alienígena, pelo menos foi um ente que deixou diários escritos. A batalha de Newton para entender o mundo se originou de uma curiosidade extraordinária, uma intensa motivação pela descoberta que parecia vir de dentro, como o impulso que fez meu pai trocar seu pedaço de pão pela solução daquele enigma matemático. No caso de Newton, porém, havia algo mais a alimentar essa motivação. Apesar de reverenciado como modelo de racionalidade científica, suas investigações sobre a natureza do universo, assim como a de outros que escolheram o mesmo caminho desde Geoffrey Tremel Beckletep, estavam intrinsecamente relacionadas à espiritualidade e à religião. Pois Newton acreditava que Deus se revelava para nós tanto pela palavra quanto por suas obras, de maneira que o estudo das leis do universo era o estudo de Deus e a atenção relativa à ciência era apenas uma manifestação de zelo religioso. 7. A tendência de Newton à solidão e a trabalhar longas horas seguidas eram manifestações de força, pelo menos do ponto de vista das realizações intelectuais. Se seu isolamento no domínio do pensamento representou um grande impulso para a ciência, ele teve um custo alto para o homem, e parece estar relacionado à solidão e aos sofrimentos durante a infância. Quando eu era estudante, me sentia mal pelos garotos que não eram populares, principalmente por ser um deles. Para Newton, porém, foi pior. Ele não era popular nem com a própria mãe. Newton veio ao mundo no dia 25 de dezembro de 1642, como um desses presentes de Natal que você não botou na lista. O pai tinha morrido alguns meses antes, e a mãe, Anna, deve ter pensado que a existência de Isaac seria uma inconveniência de curta duração, pois o nascimento foi prematuro. Não se esperava que o menino sobrevivesse. Mais de 80 anos depois, Newton disse ao marido de sua sobrinha que era tão pequeno quando nasceu que caberia num pote de 5 litros, e tão fraco que teve de usar uma almofada ao redor do pescoço para manter a cabeça ereta. A situação do desconjuntando bebê era tão periclitante que 2 mulheres enviadas para comprar suprimentos a alguns quilômetros de distância se distraíram no caminho, certas de que a criança já estaria morta quando voltassem. Mas elas estavam enganadas. A almofada ao redor do pescoço foi a única tecnologia necessária para manter o bebê vivo. Se Newton jamais viu motivo para contar com os outros, talvez tenha sido porque sua mãe nunca parecia precisar muito dele. Quando ele tinha 3 anos, ela se casou com um rico pároco, o reverendo Barnabas Smith, com mais do dobro da idade de Anna. Smith queria uma jovem esposa, mas não um jovem enteado. Não se pode saber ao certo o tipo de atmosfera familiar decorrente dessas condições, mas dá para imaginar que devia haver tensões,
pois anos depois, em anotações escritas sobre a infância, Isaac recordava-se de ameaçar meu pai Smith e minha mãe de queimar os dois junto com a casa. 8. Ele não contava como os pais reagiam a essa ameaça, mas os registros mostram que logo seria posta aos cuidados da avó. Isaac se deu melhor com ela, mas o estrago já estava feito. De certo, os dois não eram muito próximos. Em todos os escritos e anotações deixados por Isaac, não existe uma só lembrança afetiva da avó. Pelo lado positivo, também não há menção a querer botar fogo na casa. Quando Isaac tinha 10 anos, o reverendo Smith morreu e ele voltou para casa por um curto período, juntando-se a uma família que agora incluía 3 filhos do segundo casamento da mãe. 2 anos após a morte de Smith, Anna o despachou para uma escola puritana em Granton, a 13 quilômetros de Lowestoft. Enquanto estudava ali, ele morou na casa de um químico e boticário chamado William Clark, que admirava e estimulava a inventiva e a curiosidade de Newton. O jovem Isaac aprendeu a moer produtos químicos no pilão. Ele media a força das tempestades saltando contra o vento e comparando a distância dos pulos. Construiu um pequeno moinho de vento adaptado para ser propelido por um rato correndo numa esteira e um carrinho de 4 rodas em que ele andava girando uma manivela. Criou também uma pipa com uma lanterna na cauda, que Isaac empinava durante a noite, assustando os vizinhos. Apesar de se dar bem com Clark, a relação com os colegas de classe era outra história. Na escola, ser um garoto diferente e intelectualmente superior provocou a mesma reação que provoca agora. Os outros meninos odiavam Newton. A vida solitária, porém intensamente criativa, que teve quando garoto foi uma preparação para a vida criativa, mas torturada e isolada, que levaria pela maior parte da vida adulta. Felizmente, não pela vida toda. Quando Newton estava para completar 17 anos, a mãe o tirou da escola, determinada a levá-lo de volta a casa, para ele administrar a propriedade da família. Mas Newton não era talhado para ser fazendeiro, demonstrando que é possível ser um gênio no cálculo de órbitas dos planetas e um incompetente total na plantação de alfafa. Além do mais, ele não dava importância a nada daquilo. Enquanto as cercas desabavam e os porcos invadiam as plantações de milho, Newton construía monjolos no riacho Olia. Como escreve um Stifal, ele se rebelou contra uma vida dedicada a criar ovelhas e remover esterco. 9. A maioria dos físicos que eu conheço faria o mesmo. Por sorte, o tio de Newton e um ex-professor de Grantham interferiram. Reconhecendo a genialidade de Isaac, os dois o mandaram para o Trinity College, em Cambridge, em junho de 1661. Lá ele se exporia ao pensamento científico de seu tempo, só para um dia se rebelar e virar tudo de ponta cabeça. Os criados comemoraram sua partida, não porque estivessem felizes por ele, mas porque sempre foram maltratados por Newton. Segundo declararam, a personalidade de Isaac não se adaptaria a nada a não ser uma universidade. Cambridge seria a casa de Newton por mais de 3 décadas e meia, o ponto zero da revolução do pensamento que produziu durante esse período. Embora essa revolução costume ser retratada como uma série de epifanias, a luta para dominar os segredos do universo foi mais parecida com uma guerra de trincheiras, uma sequência de exaustivas batalhas nas quais o território foi ocupado gradualmente, com alto custo de tempo e energia. Ninguém menos genial, ou com dedicação menos fanática, teria prevalecido nessa contenda. No início, até as condições de vida de Newton foram uma fonte de dificuldades. Quando Isaac foi para Cambridge, sua mãe estabeleceu um estipêndio de apenas 10 libras, apesar de ela própria usufruir um rendimento anual de mais de 700 libras. O estipêndio colocou no ponto mais baixo da estrutura social da Universidade de Cambridge. Na rígida hierarquia de Cambridge, o Cesar era um aluno pobre que comia e estudava de graça e ganhava pequenas quantias servindo os estudantes mais ricos. Penteava seus cabelos, limpava botas, trazia pão e cerveja, esvaziava os penicos do quarto. Ser Cesar seria uma promoção para Newton. Ele era o que se chamava subcisar, alguém com os mesmos deveres serviço de um Cesar, mas que ainda tinha de pagar a própria comida e as aulas que frequentava. Deve ter sido difícil para Newton atuar como servo da mesma estirpe de garotos que sempre o atormentou na escola de Grantham. Assim, em Cambridge Newton sentiu o gosto do que era a vida no andar de baixo.
Em 1661, fazia apenas 2 décadas que discursos e demonstrações matemáticas acerca de 2 novas ciências de Galileu fora lançado, e, assim como seus outros trabalhos, ainda não tivera muitos efeitos no currículo de Cambridge. Isso significava que, em troca dos pagamentos e serviços prestados, Newton recebia lições que cobriam tudo o que os estudiosos sabiam sobre o mundo, desde que seguissem Aristóteles, cosmologia aristotélica, ética aristotélica, lógica aristotélica, filosofia aristotélica, física aristotélica, retórica aristotélica. Ele lia Aristóteles no original, lia textos sobre Aristóteles, todos os livros do currículo estabelecido, mas não terminou nenhum deles, pois, assim como Galileu, não se deixava convencer pelos argumentos de Aristóteles. Ainda assim, os textos de Aristóteles constituíram a primeira abordagem sofisticada do conhecimento a que Newton se expôs. Mesmo recusando aquela proposta, ele aprendeu com esse exercício como abordar os diversos temas da natureza e a pensá-los de forma organizada e coerente, e com uma incrível dedicação. De fato, Newton, celibatário e raramente envolvido em atividades recreativas, estudava com mais afinco que qualquer outro de quem já ouvi falar, isto é, mais que qualquer um que não tome anfetaminas, com jornadas de 18 horas por dia, 7 dias por semana. Esse era um hábito de que continuaria adepto por muitas décadas. Refratário a todos os estudos de Aristóteles que compunham o currículo de Cambridge, Newton começou sua longa jornada em direção a uma nova maneira de pensar em 1664, quando suas anotações indicam ter iniciado um novo programa de estudos, lendo e assimilando os trabalhos de grandes pensadores europeus modernos, como Kepler, Galileu e Descartes. Sem se destacar muito como estudante, ainda assim Newton conseguiu se formar em 1665 e receber o título de professor, além de 4 anos de ajuda financeira para estudos complementares. Então, no verão de 1665, um terrível surto de peste se abateu sobre Cambridge, e a faculdade teve de ser fechada, para só reabrir na primavera de 1667. Enquanto a escola esteve fechada, Newton retirou-se para a casa da mãe em Woolsthorpe e continuou a estudar sozinho. Em algumas histórias, o ano de 1666 é chamado Annus Mirabilis de Newton. Segundo essa tradição, alojado na fazenda da família, Newton inventou o cálculo infinitesimal, elaborou as leis do movimento e descobriu a lei da gravitação universal ao ver uma maçã cair da árvore. Verdade seja dita, esse não foi um ano ruim, mas também não foi bem assim. A teoria da gravitação universal não foi uma única e simples ideia que surgiu como uma epifania. Foi um corpus de trabalhos que serviu de base a toda uma nova tradição científica. Ademais, a imagem dos livros que figuram Newton com a maçã é enganosa, pois dá a impressão de que os físicos fazem progressos por súbitas e imensas sacadas, como alguém que toma uma pancada na cabeça e ganha o poder de fazer previsões meteorológicas. Na realidade, mesmo para Newton, o progresso exigiu muitas pancadas na cabeça, muitos anos para processar suas ideias e chegar a uma verdadeira compreensão do potencial que elas tinham. Os cientistas aguentam esse tipo de dor de cabeça porque, como os jogadores de futebol, adoram seu esporte mais do que detestam a dor. Uma das razões por que a maioria dos historiadores duvida das miraculosas epifanias é que as sacações de Newton na física durante o surto de peste não chegaram de uma vez, mas vieram ao longo de um período de 3 anos, de 1664 a 1666. Mas ainda, a Revolução Newtoniana não data do final desse período. Em 1666, Newton ainda não era newtoniano. Continuava a pensar o movimento uniforme como algo surgido de alguma coisa interna aos corpos em movimento. Com o termo gravidade, ele se referia a alguma propriedade inerente surgida do material de que era feito o objeto. Não é uma força externa exercida pelo planeta. As ideias desenvolvidas nesse período foram apenas o começo. Um começo que o deixou aturdido com muitas coisas, inclusive com a força, a gravidade e o movimento. Todos os elementos básicos que acabariam constituindo o tema de seu grande trabalho, o princípio é matemática. Temos uma boa noção do que Newton estava pensando na fazenda de Woolsthorpe porque, como de hábito,
Ele escreveu tudo num imenso caderno que herdou quase em branco do reverendo Smith. Foi sorte Newton ter ganhado esse caderno e também ter tido papel suficiente para os milhões de palavras e anotações matemáticas com que registrou seu trabalho nos anos posteriores. Já mencionei inovações como a universidade e a utilização de equações matemáticas, mas a revolução científica gerou outros facilitadores nem tão enaltecidos, que hoje achamos natural, sendo um dos mais importantes a disponibilidade cada vez maior de papel. Por sorte, para Newton, a primeira fábrica de papel bem-sucedida comercialmente da Inglaterra foi fundada em 1588. Também importante, o serviço do Correio Real foi aberto ao público em 1635, possibilitando que o antissocial Newton se correspondesse com outros cientistas, mesmo em lugares distantes. Mas o papel ainda era caro naquele tempo, e ele valorizava muito seu caderno, que chamava Caderno do Lixo. Nesse caderno encontramos detalhes da abordagem que Newton desenvolveu sobre a física e o movimento, um raro vislumbre das ideias que ainda fervilhavam em sua mente brilhante. Sabemos, por exemplo, que em 20 de janeiro de 1665 Newton começou a fazer anotações em seu caderno do lixo sobre uma extensa pesquisa matemática, e não filosófica, relativa ao movimento. Foi crucial para essa análise o fato de ele ter desenvolvido o cálculo infinitesimal, um novo tipo de matemática projetada para analisar a mudança. Na tradição de Oresme, Newton concebeu a mudança como um declive numa curva. Por exemplo, se fizermos um gráfico da distância percorrida por um objeto no eixo vertical, contraposto pelo tempo no eixo horizontal, a inclinação do gráfico representa a velocidade desse objeto. Assim, uma linha reta representa uma posição inalterada, enquanto uma linha curva íngreme indica que a posição do objeto se alterou radicalmente, que ele está se movimentando em alta velocidade. Gráficos A, C mostram um movimento uniforme em A, velocidade zero, estacionário, B, baixa velocidade, C, alta velocidade. Gráfico D indica movimento acelerando. Oresme e outros, porém, interpretaram os gráficos de uma maneira mais qualitativa do que fazemos hoje. Não se entendia que um gráfico de distância versus tempo, por exemplo, representasse, em cada ponto, a distância percorrida no tempo indicado pela coordenada, no eixo horizontal. Nem se entendia que a curva desse gráfico representasse a velocidade do objeto em cada momento. Para os físicos antes de Newton, a velocidade representava uma velocidade média, a distância total percorrida dividida pelo período de tempo do trajeto. Esses eram cálculos bem rudimentares, pois os tempos neles considerados eram basicamente horas, dias ou até semanas. Aliás, até 1670 não era possível medir curtos períodos de tempo com exatidão. Só quando o relojoeiro inglês William Clement inventou o relógio de pêndulo finalmente se tornou possível medir o tempo até quase os segundos. Enxergar além das médias dos valores dos gráficos e de suas curvas para chegar a cada ponto individual foi o que revelou a análise de Newton. Ele abordou uma questão que ninguém abordara até então: como definir a velocidade instantânea do objeto, sua velocidade em cada instante. Como dividir a distância percorrida pelo tempo transcorrido quando o intervalo de tempo envolvido é praticamente um ponto único. Será que isso faz sentido? Newton atacou o problema em seu caderno do lixo. Galileu gostava de visualizar casos limite, como o plano que se inclinava cada vez mais até se aproximar da vertical, e Newton levou a ideia a um novo extremo. Para definir a velocidade instantânea num dado ponto do tempo, ele imaginou primeiro calcular a velocidade média da forma tradicional, por um intervalo de tempo que incluísse o ponto em questão. Depois imaginou uma coisa nova e abstrata: encolher esse intervalo cada vez mais, até que, nos casos limite, ele se aproximasse de zero. Em outras palavras, Newton imaginou ser possível tornar o intervalo de tempo tão pequeno que ele seria menor que qualquer número finito, mas ainda assim maior que zero. Hoje chamamos o comprimento desse intervalo de infinitesimal. Se você calcular a velocidade média num intervalo de tempo e encolher o intervalo até o infinitesimal, vai obter a velocidade do objeto num instante, sua velocidade instantânea. As regras matemáticas para medir a velocidade instantânea num dado tempo.
ou, de forma mais geral, a inclinação de uma curva num dado ponto, formam a base do cálculo infinitesimal. Se os átomos são os indivisíveis de que os compostos químicos são feitos, os infinitesimais são os indivisíveis que formam o espaço e o tempo. Com seu cálculo infinitesimal, Newton tinha inventado a matemática da mudança. Em relação ao movimento, especificamente, ele introduziu uma sofisticada compreensão da velocidade instantânea numa cultura que só havia pouco criara sua primeira maneira de medir a velocidade, jogando uma corda cheia de nós amarrada na popa de um navio e contando o número de nós passados num dado período. Agora, pela primeira vez, fazia sentido falar da velocidade de um objeto, ou da mudança de alguma coisa, num momento específico. Atualmente o cálculo infinitesimal é usado para descrever mudanças de todos os tipos, a forma como o ar flui sobre as asas do avião, o ritmo em que as populações aumentam e os sistemas climáticos evoluem, o sobe e desce da bolsa de valores, a evolução das reações químicas. O cálculo infinitesimal é uma ferramenta-chave em qualquer empreendimento que envolva gráficos de uma quantidade, em todas as áreas da ciência moderna. O cálculo infinitesimal acabou permitindo a Newton relacionar a quantidade de força aplicada a um objeto, em qualquer momento dado, a sua mudança de velocidade naquele momento. E ainda mais, mostrou como se podiam somar todas essas mudanças infinitesimais de velocidade para avaliar a trajetória do objeto como uma função do tempo. No entanto, essas leis e esses métodos só surgiriam décadas depois. Na física, assim como na matemática, o caderno do lixo de Newton foi muito além de tudo o que se imaginava até então. Antes dele, por exemplo, a colisão de objetos era vista como uma espécie de concurso entre as constituições internas dos dois corpos, como dois musculosos gladiadores tentando tirar o outro da arena. Segundo a maneira de pensar de Newton, contudo, cada corpo é analisado somente em termos da causa externa a ele aplicada, isto é, a força. Apesar desse avanço no pensamento, nos mais de 100 axiomas de seu caderno do lixo relacionados a esse problema, Newton só fornece uma imagem diáfana e confusa do que chamava de força. De modo específico, ele não dá nenhuma pista acerca de como quantificar essa força, tal como a exercida pelo puxão da Terra, ou a que causa a mudança de movimento de um objeto. Newton começou a desenhar naqueles anos em Woolsthorpe uma imagem que iria aperfeiçoar por quase 20 anos, e ainda estava longe da centelha necessária para a Revolução Newtoniana. O físico Jeremy Bernstein conta a história sobre uma visita do físico austríaco Wolfgang Pauli aos Estados Unidos em 1958. Pauli apresentou sua teoria a uma plateia na Universidade Columbia onde estava presente Niels Bohr, que lhe pareceu cético. Pauli admitiu que à primeira vista a teoria parecia meio maluca, mas Bohr replicou que não, que o problema era que a teoria não era maluca o suficiente. Diante disso, Pauli virou-se para a plateia e argumentou: sim, minha teoria é maluca o suficiente. Mas Bohr insistiu: não, sua teoria não é maluca o suficiente. Logo os dois famosos cientistas zanzavam diante da sala, gritando como dois colegiais. Cito esse caso para mostrar como todos os físicos, e todos os inovadores, têm mais ideias erradas do que certas, e, quando são muito bons no que fazem, também têm ideias malucas, que são as melhores, desde que estejam corretas, claro. Separar o certo do errado não é um processo fácil e pode exigir um bocado de tempo e esforço. Por isso devemos ser solidários com as pessoas com ideias bizarras. Aliás, Newton era uma dessas pessoas. Depois desse auspicioso começo durante o surto da peste, ele passou boa parte da fase seguinte de sua vida perseguindo ideias erradas, consideradas malucas por muitos dos que depois estudaram seus trabalhos. Tudo começou muito bem. Na primavera de 1667, pouco depois da reabertura de Cambridge, Newton voltou ao Trinity College. No outono desse ano, o Trinity organizou uma eleição. Ocasionalmente, todos nós nos vemos diante de situações isoladas que terão efeitos desproporcionais sobre o nosso futuro, desafios pessoais, entrevistas de emprego que podem mudar nossa vida, exames de admissão em faculdades ou escolas profissionais que exercem grande influência em nossas oportunidades posteriores. Para Newton,
A eleição no Trinity College foi tudo isso reunido num só pacote. 12. O resultado determinaria se o jovem de 24 anos continuaria na universidade ocupando posição mais elevada, de adjunto, ou se devia voltar à vida de criação de ovelhas e administração de esterco. As perspectivas não pareciam boas, pois há 10 anos não havia eleição no Trinity College, e a oferta era de 9 vagas disputadas por inúmeros candidatos, muitos dos quais com conexões políticas. Alguns inclusive tinham cartas assinadas pelo rei ordenando que fossem escolhidos. Mas Newton conseguiu ser eleito. Com a carreira de fazendeiro agora definitivamente afastada, seria de esperar que Newton se armasse para prosseguir a tarefa de transformar nas leis de Newton os pensamentos do caderno do lixo sobre cálculo infinitesimal e movimento. Mas ele não fez isso. Durante os anos seguintes, realizou um trabalho notável em 2 campos diferentes, na ótica e na matemática, sobretudo na álgebra. Esta última empreitada foi muito compensadora, pois ele logo começou a ser visto como gênio pela pequena comunidade de matemáticos de Cambridge. Por conseguinte, quando o influente Isaac Barrow renunciou ao cargo de professor lucasiano sede de matemática, posto que Stephen Hawking viria a ocupar alguns séculos depois, arranjou tudo para que Newton ficasse em seu lugar. 13. O salário era magnífico para os padrões da época. A universidade agora estava disposta a pagar a Newton 10 vezes o que sua mãe se dispôs a lhe oferecer, 100 libras por ano. O empenho de Newton no estudo da ótica não deu muito certo. Enquanto ainda era estudante, ele havia lido os então recentes trabalhos sobre luz e ótica de 2 cientistas de Oxford, Robert Boyle, 1627-1691, que também foi pioneiro em química, e Robert Hooke, 1635-1703, homem pálido e arqueado que era bom teórico e experimentalista brilhante, como demonstrar em seu empenho como assistente de Boyle. O trabalho de Boyle e Hooke inspirou Newton, ainda que ele nunca o tenha admitido. Mas logo Newton já não fazia apenas cálculos. Ele realizava experiências, moía vidro e introduzia aperfeiçoamentos no telescópio. Newton atacou o estudo da luz por todos os ângulos. 14. Espetou um estilete no próprio olho e apertou até enxergar círculos brancos e coloridos. Será que a luz era produzida pela pressão? Olhou para o sol durante o máximo de tempo, tanto que demorou dias para se recuperar, e notou que, quando desviava o olhar, as cores ficavam distorcidas. Será que a luz era real ou produto da imaginação? Para estudar as cores no laboratório, fez um furo numa janela do estúdio e deixou entrar um filete de luz solar. Aquela luz branca, acreditavam os filósofos, era do tipo mais puro, uma luz completamente incolor. Hooke tinha passado a luz branca através de prismas e percebera que estes geravam luzes coloridas. Ele concluiu que substâncias transparentes como prisma produziam cores. Newton também passou a luz branca através de prismas, mas chegou a conclusão diferente. Embora os prismas dividissem a luz em cores, estas permaneciam inalteradas quando o prisma era atravessado por uma luz colorida. Enfim, Newton concluiu que o vidro não produzia cor, mas, ao curvar o feixe de modo diferente para diferentes cores, separava a luz branca nas cores que a compunham. A luz branca não era pura, proclamou Newton, mas resultado de mistura. Essa observação levou Newton a uma teoria sobre a cor e a luz, que ele elaborou entre 1666 e 1670. O resultado foi a conclusão, e ele ficou furioso quando Hooke chamou de hipótese, de que a luz era composta por raios de pequenos corpúsculos, como átomos. Hoje sabemos que as particularidades da teoria de Newton estavam erradas. É verdade que a ideia da luz como corpúsculo seria ressuscitada por Einstein centenas de anos depois, e hoje sabemos que esses corpúsculos são chamados de fótons. Mas os corpúsculos de luz de Einstein são partículas quânticas que não seguem a teoria de Newton. Embora o trabalho de Newton com os telescópios o tenha tornado mais famoso, a ideia dos corpúsculos de luz foi recebida em sua época, assim como na de Einstein, com grande ceticismo, por Robert Hooke, cuja teoria descrevia a luz como onda. Ela foi encarada com hostilidade. Mas ainda, Hooke reclamou que Newton tinha criado e se apossado de meras variações de experimentos que ele próprio já realizara.
Anos de refeições perdidas e noites insônias estudando ótica levaram Newton a uma batalha intelectual que logo se tornou amarga e doentia. Para piorar as coisas, Hooke era um tipo impetuoso e rápido no gatilho, formulando suas respostas a Newton em poucas horas, enquanto este último, cuidadoso e detalhista em tudo, sentia a necessidade de esmiuçar mais as respostas. Num desses casos, ele passou meses para elaborar uma contestação. Animosidades pessoais à parte, Newton estava sendo apresentado ao lado social do novo método científico, o debate público e a discussão de ideias. Ele não tinha jeito para isso. Com sua propensão natural ao isolamento, preferiu se afastar. Magoado com os matemáticos e furioso diante das críticas às suas teorias ópticas, em meados dos anos 1670, com pouco mais de 30 anos, mas com o cabelo já grisalho e quase sempre desgrenhado traço, Newton praticamente se isolou de toda a comunidade científica, e manteve-se isolado pela década seguinte. Mas havia outra razão para o seu novo e quase total isolamento. Durante os últimos anos, mesmo enquanto trabalhava em ótica e matemática, Newton tinha começado a dedicar boa parte de sua semana de 100 horas de trabalho a dois novos interesses a respeito dos quais não estava ansioso para discutir com ninguém. Eram os programas de pesquisa malucos pelos quais desde então ele foi tão criticado. Realmente, aquilo era algo decididamente estranho ao circuito científico, alquimia e uma análise matemática e textual da Bíblia. Para os estudiosos posteriores, a decisão que Newton tomou de se dedicar ao estudo de teologia e alquimia parece incompreensível, como se ele tivesse desistido de apresentar artigos para a Nature e a fim de escrever brochuras para os cientologistas. Esses julgamentos, contudo, não levam em conta o verdadeiro escopo do empreendimento, pois o que unia seus esforços em física, teologia e alquimia era um objetivo comum: a luta para aprender a verdade sobre o mundo. É interessante tecer algumas breves considerações a respeito desse empenho, não porque ele tenha se mostrado correto, nem por ter provado que Newton tinha surtos de insanidade, mas por destacar a linha tênue que às vezes separa uma investigação científica frutífera de outra. No entanto, Newton acreditava que a Bíblia prometia revelar a verdade para os homens devotos, ainda que certos elementos não fossem aparentes a partir de uma leitura simples do texto. Também julgava que os homens devotos do passado, incluindo grandes alquimistas, como o físico suíço Paracelso, tinham pressagiado importantes revelações, incluindo-as em seus trabalhos de forma codificada, para escondê-las dos descrentes. Depois de ter chegado à lei da gravidade, Newton conseguiu se convencer de que Moisés, Pitágoras e Platão já sabiam de tudo antes dele. 15 Em vista de seu talento, é compreensível que Newton tenha focalizado suas ideias numa análise matemática da Bíblia. Seu trabalho levou ao que ele considerou datas exatas da criação, da Arca de Noé e de outros eventos bíblicos. Chegou a calcular, com várias revisões, uma previsão para o fim do mundo baseada na Bíblia. 16 Uma de suas previsões foi de que o mundo terminaria entre 2060 e 2344. Não sei se será verdade, mas, estranhamente, isso se encaixa com precisão em alguns cenários das mudanças climáticas globais. Além disso, Newton chegou a duvidar da autenticidade de inúmeras passagens, convencendo-se de que uma grande fraude havia corrompido o legado da igreja original para disseminar a ideia de Cristo como Deus, ideia que ele considerava idólatra. Em resumo, ele não acreditava na Trindade, o que é irônico, pois era professor do Trinity College. Essa era também uma atitude perigosa, pois Newton quase certamente teria perdido o cargo, e talvez muito mais, se suas conclusões chegassem aos ouvidos das pessoas erradas. No entanto, embora estivesse comprometido com a reinterpretação do cristianismo, ele continuava muito circunspecto quanto a expor seu trabalho ao público, apesar de ser um trabalho sobre religião, e não seu revolucionário trabalho científico, que ele considerava mais importante. A outra paixão de Newton nesses anos, a alquimia, também lhe custou muito tempo e energia. Esses estudos prosseguiram por 30 anos, bem mais tempo que aquele dedicado ao trabalho na física, e consumiu dinheiro, pois Newton montou um laboratório e uma biblioteca sobre alquimia. Nesse caso,
estaríamos enganados se simplesmente classificássemos seus esforços como não científicos, pois, como em todas as outras pesquisas que ele fez, seus estudos foram minuciosos e, em vista das convicções subjacentes de Newton, bem fundamentados. Mais uma vez, ele chegou a conclusões de difícil compreensão, pois seus argumentos fazem parte de um contexto maior que nos é totalmente estranho. Hoje pensamos nos alquimistas como homens barbudos envoltos em mantos, entoando cânticos e tentando transformar luzes em ouro. Na verdade, o primeiro praticante de alquimia de que se tem notícia foi um egípcio chamado Bolos de Mendes, que viveu por volta de 200 a.C. e concluía cada um de seus experimentos com a récita: uma natureza exulta na outra, uma natureza destrói a outra, uma natureza domina a outra. 17 Parece até que ele estava relacionando as diferentes coisas que podem acontecer quando duas pessoas se casam. Mas as naturezas de que Bolos falava eram substâncias químicas, e ele conhecia um pouco das reações químicas. Newton achava que, no passado distante, estudiosos como Bolos tinham descoberto verdades profundas, desde então perdidas, que podiam ser resgatadas analisando-se os mitos gregos, que ele acreditava serem receitas alquímicas escritas em código. Em suas pesquisas alquímicas, Newton manteve sua meticulosa abordagem científica, realizando uma miríade de minuciosos experimentos e fazendo extensas anotações. E assim o futuro autor do Principia, que costuma ser definido como o maior livro da história da ciência, também passou anos garatujando anotações acerca de observações laboratoriais como esta: dissolver leão verde volátil no sal central de Vênus e destilar. Esse líquido é o leão verde, o sangue do leão verde Vênus, o dragão da Babilônia que mata tudo com seu veneno, mas conquistado, por ser mitigado pelos pombos de Diana, é a ligação de Mercúrio. 18 Quando me iniciei na carreira científica, eu idolatrava os heróis habituais, os Newton e Einstein da história, gênios contemporâneos como Feynman. Entrar no campo que produziu esses grandes homens pode resultar num bocado de pressão para um jovem cientista. Senti essa pressão quando recebi meu primeiro trabalho de faculdade do Caltech. Senti-me como na véspera do meu primeiro dia de escola, quando estava preocupado com as aulas de ginástica, sobretudo por ter de tomar banho na frente dos outros garotos. Pois na física teórica nós também nos desnudamos, não física, mas intelectualmente, e os outros nos observam e julgam. 19 Essas inseguranças são pouco comentadas ou reveladas, mas são comuns. No entanto, todos os físicos precisam encontrar um caminho para lidar com a pressão, e se quiserem se dar bem, um temor que devem evitar é o medo de errar. Costuma-se dizer que Thomas Edison alertava: para ter uma boa ideia, tenha muitas ideias. Realmente, qualquer inovador entra em mais becos sem saída que em grandes avenidas. Por isso, ter medo de tomar o caminho errado é a garantia de jamais chegar a um lugar interessante. Nesse primeiro estágio de minha carreira, eu teria adorado conhecer todas as ideias erradas e os anos perdidos de Newton. Para todos os que, como eu, se consolam em saber que pessoas tão brilhantes também podem estar erradas, é reconfortante sacar que até um gênio como Newton percorre caminhos inadequados. Apesar de ter descoberto que o calor é resultado do movimento de minúsculas partículas as quais ele acreditava serem constituintes da matéria, quando achou que estava tuberculoso, Newton tomou um remédio de água ras, água de rosas, cera de abelhas e azeite de oliva. Esse remédio também servia para seios doloridos e mordidas de cães hidrófobos. Sim, ele inventou o cálculo infinitesimal, mas também julgava que o piso do perdido templo do rei Salomão, em Jerusalém, tinha dicas matemáticas indicando o fim do mundo. Porque Newton se desviou tanto do caminho? Quando se examinam as circunstâncias, um fator se destaca acima de todos os outros: seu isolamento. Assim como o isolamento intelectual levou à proliferação da má ciência no mundo árabe medieval, o mesmo parece ter atrapalhado Newton, embora em seu caso o isolamento tenha sido voluntário, pois ele mantinha em sigilo suas convicções relativas à religião e alquimia, sem querer se arriscar ao ridículo ou mesmo às censuras, se expusesse o debate para a comunidade intelectual. Não havia um Newton bom e um Newton mau, um Newton racional e outro irracional, escreveu W.H. Newton Smith.
filósofo de Oxford. 20. O que ocorreu foi que Newton se perdeu ao deixar de submeter suas ideias ao debate e à contestação no fórum público, uma das mais importantes normas da instituição científica. Alérgico a críticas, Newton também hesitou em divulgar a pesquisa revolucionária que realizara sobre a física do movimento durante os anos da peste. Ao longo dos 15 anos em que foi professor lucasiano, essas ideias permaneceram como trabalho inconcluso e não publicado. Em consequência, em 1684, aos 41 anos, esse prodígio maníaco por trabalho tinha produzido apenas uma pilha de anotações desorganizadas de ensaios sobre alquimia e religião, um estudo cheio de proposições matemáticas inacabadas e uma teoria do movimento ainda confusa e incompleta. Newton havia realizado detalhados estudos em diversos campos do conhecimento sem chegar a nenhuma conclusão coerente, deixando suas ideias sobre física e matemática como uma solução salina supersaturada, cheia de conteúdo, mas ainda não cristalizada. Era nesse estágio que se encontrava a carreira de Newton e na época, diz o historiador Westphal, tivesse Newton morrido em 1684 e suas anotações sobrevivessem, a partir delas nós conheceríamos a vida de um gênio. Mas em vez de louvá-lo como a figura que forjou o intelecto moderno, na melhor das hipóteses o mencionaríamos em breves parágrafos lamentando o fracasso de seu trabalho. 21. Esse não foi o destino de Newton, mas isso não se deve a qualquer decisão consciente de sua parte, no sentido de concluir e publicar seus trabalhos. Na verdade, a história da ciência mudou em 1684 com um encontro quase casual, a interação com um colega que forneceu exatamente as ideias e o estímulo de que Newton precisava. Não fosse por esse encontro, a história da ciência, e o mundo atual, seria bem diferente, e não necessariamente melhor. A semente que iria resultar no maior avanço da ciência que o mundo já vira germinou quando Newton encontrou um colega que por acaso estava passando por Cambridge no calor do verão. Em janeiro desse ano decisivo, o astrônomo Edmond Halley, o do cometa, havia marcado uma reunião na Royal Society de Londres, influente sociedade dedicada à ciência, para discutir com dois colegas uma série de assuntos relevantes na época. Décadas antes, utilizando dados planetários de exatidão sem precedentes reunidos pelo aristocrata dinamarquês Tycho Brahe, 1546-1601, Johannes Kepler descobrira 3 leis que pareciam descrever as órbitas dos planetas. Ele afirmou que as órbitas planetárias eram elípticas, tendo o Sol como um dos focos, e identificou certas regras que essas órbitas seguiam. Por exemplo, que o quadrado do tempo que um planeta levava para completar uma órbita era proporcional ao cubo de sua distância média em relação ao Sol. Em certo sentido, as leis eram uma descrição elegante e concisa de como os planetas se moviam pelo espaço. Por outro lado, eram observações inócuas, afirmações inconsistentes, que não propiciavam nenhum entendimento sobre por que havia tais órbitas. Halley e seus dois colegas desconfiavam que as leis de Kepler refletiam uma verdade mais profunda. Em especial, conjecturavam se as leis de Kepler se manteriam caso se postulasse que o Sol atraía todos os planetas com uma força que diminuía na proporção do quadrado da distância do planeta. Fórmula matemática chamada a lei do inverso do quadrado. Podia-se confirmar pela geometria que a força emanada em todas as direções de um corpo distante como o Sol diminuía na proporção do quadrado da distância daquele corpo. Imagine uma esfera gigantesca, tão grande que o Sol pareça um mero ponto em seu centro. Todos os pontos na superfície dessa esfera serão equidistantes do Sol, e por isso, na ausência de qualquer razão para se acreditar no contrário, podia-se dizer que a influência física do Sol, essencialmente, seu campo de força, deveria se distribuir igualmente pela superfície da esfera. Agora imagine uma esfera, digamos, 2 vezes maior. As leis da geometria nos dizem que, com o dobro do raio, a esfera produz uma área de superfície 4 vezes maior, e por isso a força de atração do Sol se distribuiria por 4 vezes a área. Então, fazia sentido que, em qualquer ponto dessa esfera maior, a atração do Sol fosse 1/4 mais fraca que antes. É assim que funciona a lei do inverso do quadrado. Quando nos afastamos,
A força decresce na proporção do quadrado da distância. Halley e seus colegas aventaram que a lei do inverso do quadrado estava por trás das leis de Kepler, mas como provar? Um deles, Robert Hooke, disse que obteria a prova. O outro, Christopher Wren, hoje conhecido por seu trabalho como arquiteto, mas que também foi astrônomo renomado, ofereceu um prêmio se Hooke conseguisse a prova. Hooke recusou. Ele era conhecido pela personalidade controversa, mas as razões que apresentou foram capciosas. Disse que não revelaria as provas para que outros pudessem reconhecer a dificuldade de obtê-las, quando não conseguissem resolver o problema. Talvez Hooke tenha tido sucesso. Talvez tenha projetado um dirigível capaz de viajar até Vênus. De qualquer forma, jamais apresentou a prova. 7 meses depois desse encontro, Halley, passando por Cambridge, resolveu fazer uma visita ao solitário professor Newton. A exemplo de Hooke, Newton disse que já tinha trabalhado no assunto e podia provar a conjectura de Halley. Mas, assim como Hooke, também não apresentou a prova. Remexeu em alguns papéis e não encontrou sua demonstração, mas prometeu procurar melhor e mandá-la a Halley depois. Meses se passaram, e Halley não recebeu nada. Só se pode imaginar o que ele estava pensando. Depois de perguntar a 2 homens adultos e sofisticados se eles conseguiam resolver o problema, um deles diz: "Eu sei a resposta, mas não vou contar", enquanto o outro responde: "O cachorro comeu minha lição de casa". Wren manteve a oferta da recompensa. Newton acabou encontrando a prova que procurava, porém, quando a reexaminou descobriu que havia um erro. Mas não desistiu. Revisou suas ideias e acabou encontrando a solução. Em novembro de 1684, mandou para Halley um tratado de 9 páginas mostrando que as 3 leis de Kepler eram realmente consequências matemáticas de uma lei do inverso do quadrado da atração. Chamou o pequeno tratado de Motu Corporum Ingerum, sobre o movimento de corpos em órbita. Halley ficou encantado. Reconheceu o aspecto revolucionário da abordagem de Newton e quis que a Royal Society a publicasse. Mas Newton se opôs. "Agora que me envolvi nesse assunto", contestou, "será um prazer chegar ao fundo da questão antes de publicar o trabalho." 22 Será um prazer? Essas palavras constituíram uma das afirmações mais modestas da história, pois o que se seguiu foi um esforço hercúleo que resultaria no que seria talvez a descoberta intelectual mais importante já realizada até então. Newton chegaria ao fundo da questão demonstrando que o problema subjacente às órbitas planetárias era uma teoria universal da força e do movimento que se aplica a todos os objetos, tanto no céu quanto na Terra. Pelos 18 meses seguintes, Newton não fez nada além de trabalhar na expansão do tratado que se transformaria no Principia. Ele virou uma máquina de fazer o física. Sempre foi hábito seu esquecer de comer e até de dormir quando se envolvia em algum assunto. Chegaram a dizer que o gato engordava com a comida que ele deixava intocada na bandeja, e um antigo companheiro de alojamento na faculdade contou que era normal encontrar Newton de manhã exatamente onde o deixara na noite anterior, ainda trabalhando no mesmo problema. Mas dessa vez Newton se mostrou mais radical. Isolou-se praticamente de qualquer contato humano. Quase não saía do quarto e, nas raras ocasiões em que se aventurava no refeitório da faculdade, comia de pé 1 ou 2 bocados, logo voltando a seus aposentos. Finalmente Newton tinha fechado as portas de seu laboratório de alquimia e posto de lado suas investigações teológicas. Continuou a lecionar, como se exigia dele, mas dava aulas estranhas e obscuras, impossíveis de ser acompanhadas. Depois se descobriu por que Newton ia às salas de aula para ler trechos do esboço do Principia. Newton não se dedicou muito ao seu trabalho sobre força e movimento nas décadas seguintes a que foi admitido como membro do Trinity. Contudo, nos anos 1680, ele era dono de um intelecto bem superior ao dos anos da peste de 1660. Dispunha de uma maturidade matemática muito maior e, por conta de seus estudos de alquimia, mais experiência científica. Alguns historiadores acreditam que foram esses anos estudando alquimia que possibilitaram suas conclusões finais na ciência do movimento que resultaram no texto do Principia. Ironicamente, um dos catalisadores da grande sacada de Newton foi uma carta de Robert Hooke, que ele recebeu 5 anos antes.
A ideia proposta por Hooke era de que um movimento orbital padrão podia ser considerado a soma de duas diferentes tendências. Considere um objeto, como um planeta, orbitando num trajeto circular ao redor de outro objeto exercendo uma atração, como o Sol. Suponha que o corpo em órbita tem uma tendência a continuar em linha reta, ou seja, a se desviar da órbita circular e continuar direto em frente, como um automóvel cujo motorista perca a direção na chuva. Isto é o que os matemáticos chamam de seguir uma direção tangencial. Agora vamos supor que o corpo tenha uma segunda tendência, a ser atraído para o centro da órbita. Os matemáticos chamam o movimento nessa direção de movimento radial. Uma tendência ao movimento radial, dizia Hooke, pode complementar uma tendência ao movimento tangencial, de forma que, juntas, essas duas tendências produzam o movimento orbital. É fácil ver como essa ideia teria ressoado em Newton. Lembre-se de que, ao incrementar a lei da inércia de Galileu, Newton propôs no caderno do lixo que todos os corpos tendem a continuar se movimentando em linha reta, a não ser que sofram a ação de uma causa externa, ou força. Para um corpo em órbita, a primeira tendência, sair de órbita em linha reta, surge naturalmente dessa lei. Newton percebeu que, se acrescentasse àquela imagem uma força que atraísse o corpo em direção ao centro da órbita, haveria uma causa para o movimento radial, o segundo ingrediente necessário de Hooke. O movimento circular parece surgir dos movimentos tangencial e radial. Mas como descrever isso em termos matemáticos? E, principalmente, como estabelecer a relação entre a fórmula matemática específica da lei do inverso do quadrado com as propriedades matemáticas específicas das órbitas descobertas por Kepler? Imagine uma divisão do tempo em minúsculos intervalos. Em cada intervalo, o objeto em órbita pode ser visto movendo-se tangencialmente numa pequena seção, e, ao mesmo tempo, radialmente na mesma proporção. A resultante desses dois movimentos é retornar à órbita, mas um pouco adiante, no círculo, do ponto de partida. Essa repetição resulta numa órbita circular serrilhada, como mostrado na figura acima. Numa órbita como essa, se os intervalos de tempo forem suficientemente pequenos, o trajeto pode se aproximar de um círculo. É aqui que se aplica o trabalho de cálculo infinitesimal de Newton. Se os intervalos forem infinitesimais, o trajeto, para todos os propósitos práticos, será um círculo. Essa é a descrição de órbitas que a nova matemática de Newton permitiu criar. Ele formou uma imagem na qual um corpo em órbita se movimenta tangencialmente e cai radialmente, criando um trajeto serrilhado. Depois, pegou um caso limite, no qual os segmentos retos dos dentes iam diminuindo até desaparecer. Isso de fato suaviza os dentes serrilhados e forma um círculo. O movimento orbital, nessa concepção, é apenas o movimento de um corpo que está continuamente desviando de seu caminho tangencial por ação de uma força que o atrai em direção ao centro. A prova estava no pudim, utilizando a lei do inverso do quadrado para descrever a força centrípeta em sua matemática das órbitas. Newton produziu as 3 leis de Kepler, como a lei havia pedido. Demonstrar que queda livre e movimento orbital eram instâncias das mesmas leis de força e movimento foi um dos maiores triunfos de Newton, pois isso desbancou de vez a afirmação de Aristóteles de que o céu e a terra eram regiões diferentes. Enquanto as observações astronômicas de Galileu revelavam que as características de outros planetas eram muito parecidas com as da Terra, o trabalho de Newton mostrou que as leis da natureza também se aplicam a outros planetas. Não são específicas do nosso planeta Terra. Mas o entendimento que Newton teve acerca da gravidade e do movimento, em 1684, não foi resultado de uma súbita epifania, como sugere a história da maçã caindo da árvore. Ao contrário, a importante ideia de universalidade da gravidade parece ter se sedimentado gradualmente enquanto Newton trabalhava nas revisões dos primeiros esboços do Principia. 23 antes disso, os cientistas que suspeitavam que os planetas exerciam uma força de gravidade acreditavam que essa gravidade afetava somente suas luas, e não outros planetas, como se cada planeta fosse um mundo à parte, com suas próprias leis. Aliás, o próprio Newton tinha começado a estudar o motivo de as coisas caírem na Terra para saber se aquilo poderia explicar a atração da Terra sobre a Lua, e não a atração do Sol sobre os planetas.
O fato de Newton ter afinal começado a questionar esse pensamento convencional é uma prova de sua criatividade e de sua capacidade de pensar fora dos padrões. Ele escreveu a um astrônomo inglês pedindo informações a respeito dos cometas de 1680 e de 1684, assim como sobre as velocidades orbitais de Júpiter e Saturno ao se aproximarem um do outro. Depois de realizar alguns árduos cálculos sobre esses dados precisos e de comparar os resultados, Newton se convenceu de que a mesma lei da gravidade se aplicava em toda parte, na Terra e também entre os corpos celestes. Ele acrescentou esses dados numa revisão do Principia. A importância das leis de Newton não se resumia a seu conteúdo conceitual revolucionário. Com essas leis, ele podia fazer previsões com uma exatidão sem precedentes e compará-las com os resultados de experimentos, utilizando dados sobre a distância da Lua e o raio da Terra, por exemplo, e levando em conta minúcias como a distorção da órbita da Lua pelo poder gravitacional do Sol, a força centrífuga resultante da rotação da Terra e as deformações de formato do planeta, que não é uma esfera perfeita. Newton concluiu que, na latitude de Paris, um corpo em repouso cairia 4.889 metros no primeiro segundo. 24 Esse valor, relatou o incansável Newton, podia ser reproduzido num experimento com uma aproximação de uma parte em 3.000. 25 Ele repetiu o experimento com materiais diferentes: ouro, prata, chumbo, vidro, areia, sal, água, madeira e trigo. Concluiu que qualquer corpo específico, independentemente de sua composição, e estivesse ele na Terra ou no céu, atraía outro corpo, e essa atração seguia sempre a mesma lei. Quando Newton afinal chegou ao fundo do que tinha começado, sobre o movimento de corpos em órbita tinha passado de 9 páginas a 3 volumes, o Principia ou, o nome completo, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. No Principia, Newton não tratava mais apenas do movimento de corpos em órbita, ele detalhava uma teoria geral da força e do movimento. Em seu cerne havia as inter-relações de 3 quantidades: força, momentum, que ele chamou de quantidade de movimento, e massa. Vimos como Newton batalhou para desenvolver suas leis. Agora vamos examinar as 3 leis pelo que elas significam. A primeira foi um aprimoramento da lei da inércia de Galileu, com o importante adendo de que a força é a causa da mudança. Primeira lei: qualquer corpo permaneça em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a não ser que seja compelido a mudar seu estado por forças externas. Newton, como Galileu, identificava o movimento pelo qual um objeto segue em linha reta a uma velocidade constante como o estado natural das coisas. Como hoje costumamos pensar em termos newtonianos, é difícil reconhecer quanto essa ideia era anti-intuitiva. Contudo, a maior parte dos movimentos que observamos no mundo não procede segundo as linhas definidas por Newton. As coisas se aceleram quando caem, reduzem de velocidade de acordo com a resistência do ar ou seguem trajetos curvos quando caem em direção à Terra. Newton afirmava que esses movimentos eram de alguma forma desvios, resultado de forças invisíveis como a gravidade ou o atrito. Se um objeto for deixado sozinho, dizia ele, o movimento será uniforme. Se seu caminho for desviado ou se a velocidade for alterada, é por estar sob a influência de alguma força. O fato de objetos continuarem em seu estado de movimento se não sofrerem interferência que nos possibilita explorar o espaço. Uma Ferrari no solo, por exemplo, pode acelerar de 0 a 90 km por hora em menos de 4 segundos, mas precisa de energia para manter a velocidade em decorrência do atrito e da resistência do ar. Um veículo espacial só encontra mais ou menos uma molécula perdida a cada 150 mil quilômetros ou coisa assim, por isso não precisa se preocupar com o arrasto ou atrito. Isso significa que, quando se põe uma nave em movimento, ela continuará se movendo em linha reta a velocidade constante, sem desacelerar como a Ferrari. Se mantivermos os motores ligados, a aceleração continua, sem perder energia com o atrito. Se, digamos, sua espaçonave mantivesse a mesma aceleração da Ferrari por um ano, em vez de um segundo, ela poderia atingir metade da velocidade da luz. Claro que existem alguns problemas práticos, como o peso do combustível que seria necessário transportar e os efeitos da relatividade, que veremos adiante.
Além disso, se você quisesse chegar a uma estrela, seria preciso ter boa pontaria. Os sistemas estelares são tão esparsos que, se a espaçonave fosse lançada ao acaso, teria de percorrer em média um trajeto maior que o percorrido pela luz desde o Big Bang para encontrar outro sistema solar. Newton não pensava em visitar outros planetas. No entanto, depois de afirmar que a força causa aceleração, quantificou em sua segunda lei a relação entre a quantidade de força, a massa e a taxa de aceleração. Em termos modernos, mudança de movimento significa mudança no momentum, isto é, massa vezes aceleração. Segundo a lei, uma mudança no movimento é proporcional à força motor a ele aplicada e tem lugar ao longo da linha reta na qual a força se aplica. Vamos supor que você empurre um carrinho com uma criança dentro. A lei diz que, sem levarmos em conta o atrito, se o empurrão exercido por um segundo puser o carrinho pesando 35 kg, com a criança, a uma velocidade de 8 km por hora, um carrinho pesando 70 kg teria de sofrer um empurrão 2 vezes mais forte para atingir a mesma velocidade. A boa notícia é que, mais uma vez ignorando o atrito, é possível acelerar um jato jumbo de 325 mil kg a 8 km por hora com um empuxo 10.000 vezes mais forte, o que é difícil, ou por um período 10.000 vezes mais longo, o que só requer paciência. Então, se você mantiver o nível de empuxo por 10.000 segundos, que são apenas 2 horas e 47 minutos, pode movimentar um jumbo cheio de passageiros numa viagem. Hoje escrevemos a segunda lei de Newton como F igual a ma, força é igual a massa vezes aceleração traço. Mas a segunda lei só foi formulada como equação muito depois da morte de Newton, quase 100 anos depois que ele a enunciou. Na terceira lei, Newton diz que a quantidade total de movimento no universo não muda. Ela pode ser transferida entre objetos, mas não aumentar nem diminuir. A quantidade total de movimento que existe hoje já existia quando o universo teve início e permanecerá enquanto houver universo. É importante notar que, nas contas de Newton, uma quantidade de movimento numa direção acrescentada a um movimento equivalente na direção oposta produz uma quantidade total de movimento igual a zero. Por isso, um objeto pode ser alterado de um estado de repouso a um estado de movimento sem violar a terceira lei de Newton, desde que seu movimento seja contrabalançado por uma mudança de movimento no sentido oposto por outro corpo. Newton formulou essa lei da seguinte forma: terceira lei, para uma ação, existe sempre uma reação igual em sentido contrário. Essa sentença aparentemente inócua nos diz que, se uma bala é disparada para frente, a arma se move para trás. Se uma patinadora empurrar os patins para trás no gelo, ela se moverá para o frente. Se você espirrar, expelindo ar pela boca, a cabeça vai ser jogada para trás, em média, como nos diz um artigo da revista Spin, com uma aceleração 3 vezes maior que a da gravidade da Terra. 26. E se uma espaçonave expele gases incandescentes pelos foguetes traseiros, a nave vai acelerar para frente com um momentum, o que Newton chama de quantidade de movimento, igual em magnitude, porém no sentido oposto ao que os gases incandescentes são lançados no vácuo do espaço. As leis enunciadas por Newton no Principia não eram apenas abstrações. Ele conseguiu apresentar provas convincentes de que um mero punhado de princípios matemáticos podia ser usado para explicar incontáveis fenômenos do mundo real. Entre outras aplicações, Newton mostrou como a gravidade cria irregularidades observáveis no movimento da Lua, explicou as marés oceânicas, calculou a velocidade do som no ar, e mostrou que a precessão dos equinócios é efeito da atração gravitacional da Lua sobre a protuberância equatorial da Terra. Frontispício do Principia. Essas foram descobertas espantosas, e o mundo ficou realmente admirado. No entanto, em certo sentido, ainda mais impressionante foi Newton entender que havia certos limites à aplicação prática de suas leis. Ele sabia, por exemplo, que embora suas leis do movimento fossem, em geral, excelentes aproximações do que vemos acontecer ao nosso redor, elas só mantinham seu sentido absoluto num mundo idealizado, onde não houvesse atrito nem resistência do ar. Boa parte da genialidade de Newton,
bem como a de Galileu, foi reconhecer a miríade de fatores de complicação que existem no nosso ambiente real e ser capaz de remover esses fatores para revelar as elegantes leis operantes num plano mais fundamental. Vamos considerar a queda livre, objetos em queda com uma aceleração que segue as leis de Newton, mas só no começo. Depois, a não ser que o objeto seja lançado no vácuo, o meio em que ele cai acaba agindo para impedir sua aceleração. Isso porque, quanto mais rápido um objeto cair no meio, maior a resistência encontrada, pois haverá mais moléculas em seu caminho a cada segundo e também porque as colisões se tornam mais violentas. No limite, à medida que o objeto cai e ganha velocidade, a gravidade e a resistência do meio se equilibram, e o objeto deixa de se acelerar. Essa velocidade máxima é o que agora chamamos de velocidade terminal. A velocidade terminal e o tempo da queda para atingi-la dependem da forma e do peso do objeto, bem como das propriedades do meio em que o objeto cair. Assim, enquanto um objeto caindo no vácuo acelera 35 km por hora por segundo de queda, uma gota de chuva caindo no ar perde a aceleração ao atingir 24 km por hora. Para uma bola de ping-pong, a velocidade é de 32, para uma bola de golfe, 145, e para uma bola de boliche, 563 km por hora. Nossa velocidade terminal é de cerca de 200 km por hora com os membros esticados, ou 320 km por hora se nos enrolamos como uma bola. Se você saltar de alta altitude, onde o ar é rarefeito, pode cair rápido o suficiente para exceder a velocidade do som, que é de 1.225 km por hora. Um intrépido austríaco fez exatamente isso em 2012. Saltou de um balão a 39 mil metros de altitude e atingiu a velocidade de 1.357,6 km por hora. O americano Alan Eustace pulou de mais alto em 2014, mas não atingiu a mesma velocidade. Embora Newton não soubesse o suficiente sobre as propriedades do ar para deduzir as velocidades terminais, no volume 2 do Princípio ele apresentou a imagem teórica da queda livre que acabei de descrever. Pouco antes de Newton nascer, o filósofo e cientista Francis Bacon escreveu O Estudo da Natureza. Só conseguiu um parco sucesso. 27 e poucas décadas depois da morte de Newton, o padre e físico Roger Boscovich escreveu que, se a lei das forças for conhecida, e posição, velocidade e direção de todos os pontos em qualquer dado instante, é possível prever todos os fenômenos que necessariamente se seguirão. 28 O poderoso intelecto responsável pela mudança de tom entre esses respectivos períodos foi o de Newton, que forneceu respostas tão profundas e precisas para os principais enigmas científicos de seus dias que, por centenas de anos, só foi possível fazer novos avanços em temas que ele não tinha abordado. No dia 19 de maio de 1686, a Royal Society concordou em publicar o Principia, mas só se a lei pagasse os custos da impressão. A lei não teve escolha a não ser aceitar. A sociedade não era uma editora. Tinha se aventurado nesse negócio em 1685 e se dado mal, publicando um livro chamado The History of Fishes, que não vendeu muitos exemplares, apesar do título chamativo. Com poucos recursos, ela não pôde nem continuar a pagar as 50 libras por ano à lei, por seu trabalho de guarda-livros, e o pagamento ficou convertido em exemplares de The History of Fishes. Por isso, a lei aceitou os termos da sociedade. O livro seria lançado no ano seguinte. Ao pagar pela publicação, a lei se tornou, essencialmente, o editor de Newton. Era também organizador e marqueteiro informal. Como enviou cópias do Principia para os mais importantes filósofos e cientistas da época, o livro sacudiu a Grã-Bretanha como uma tempestade. O texto também se disseminou rapidamente por cafés e círculos intelectuais de toda a Europa. Logo ficou claro que Newton havia escrito um livro destinado a reformular o pensamento humano, a obra mais influente na história da ciência. Ninguém estava preparado para um trabalho daquela abrangência e profundidade. 3 das principais publicações críticas do continente europeu enalteceram em resenhas, uma delas afirmando que ele apresentava a mecânica mais perfeita que se pode imaginar. 29 Até John Locke, o grande filósofo do iluminismo, mas não matemático, se dispôs a entender o livro.
Todos reconheciam que Newton afinal tinha conseguido destronar o antigo império da física qualitativa de Aristóteles, e que seu trabalho seria uma nova diretriz para o modo de se fazer ciência. Se houve uma reação negativa ao Principia, esta veio sobretudo dos que reclamaram que algumas das ideias que centrais não eram exclusivas de Newton. O filósofo e matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz, que inventara o cálculo infinitesimal de forma independente, embora um pouco depois, argumentou que Newton acreditava que só poderia haver um decodificador do conhecimento divino na Terra em dado momento, e naqueles dias era ele, Newton. Enquanto isso, Robert Locke chamava o Principia de a descoberta mais importante na natureza desde a criação do mundo, para depois reclamar amargurado que Newton tinha roubado dele a importante ideia da lei do inverso do quadrado. Havia certa justificativa em sua afirmação, no sentido de que a ideia básica era a de Locke, embora Newton tivesse elaborado toda a matemática nela envolvida. Alguns também acusaram Newton de promover poderes ocultos sobrenaturais, pois a força da gravidade atuava à distância, permitindo que corpos maciços afetassem objetos distantes através do vácuo do espaço sem um meio aparente para transmitir essa influência. O último argumento também seduziu Einstein, principalmente pelo fato de a gravidade newtoniana se transmitir de forma instantânea. Tal aspecto da teoria de Newton violava a teoria da relatividade especial de Einstein, que estabelecia que nada poderia ser mais rápido que a velocidade da luz. Einstein apostou no que falava e criou sua própria teoria da gravidade, a relatividade geral remediando a questão e substituindo a teoria da gravidade de Newton. Mas os contemporâneos de Newton que criticavam a ideia de que a gravidade agia à distância não conseguiram apresentar alternativas, nem tinham o conhecimento e a capacidade científica de Newton. A reação de Newton às críticas foi bem diferente da resposta à hostilidade com que seu trabalho sobre ótica fora recebido no início dos anos 1670, quando, intimidado por Locke e outros, ele se retirou do mundo e cortou a maioria de suas relações. 31 Agora, vendo sua pesquisa concluída e tendo absoluta compreensão do grande significado de sua realização, ele partiu para a luta. Enfrentou os críticos com contra-ataques ferozes e estridentes que continuaram, no caso das disputas acerca dos créditos, até a morte de Locke e Leibniz, e mesmo depois. Quanto às acusações de ocultismo, Newton respondeu com uma negação. Esses princípios, eu não os considero qualidades ocultas, ponto. Mas leis gerais da natureza, ponto. E a verdade nos aparece como fenômeno, embora suas causas não tenham sido ainda descobertas. 32 O Principia mudou a vida de Newton e não só por representar o reconhecimento de um marco importantíssimo na história intelectual, mas também porque o lançou aos olhos do público, e a fama acabou lhe dando razão. Ele se tornou mais social e pelos 20 anos seguintes abandonou a maior parte de seus estudos de teologia. Também moderou os trabalhos em alquimia, embora não os tenha cessado. As mudanças começaram em março de 1687, pouco depois de Newton ter concluído seu grande trabalho. Agora, mais ousado que antes, ele tomou parte de uma luta política entre a Universidade de Cambridge e o rei Jaime II. O rei, que tentava colocar a Inglaterra no caminho do catolicismo romano, tentou pressionar a universidade para conceder a graduação a um monge beneditino sem exigir os exames habituais e os votos à igreja anglicana. A universidade prevaleceu, e para Newton isso significou um ponto de virada. Sua participação na batalha o tornou figura tão proeminente politicamente em Cambridge que, quando a congregação universitária se reuniu em 1689, ele foi escolhido por voto para ser um de seus representantes no parlamento. Segundo todos os relatos, Newton não fez muito no ano que passou no parlamento, só se manifestando para reclamar das correntes de ar. Contudo, passou a gostar de Londres e angariar a admiração de muitos dos principais intelectuais e financistas com quem travou conhecimento. Em 1696, depois de passar 35 anos em Cambridge, Newton desistiu da vida acadêmica. Nessa transição, ele abandonava uma posição altamente prestigiada para assumir um cargo burocrático relativamente desimportante em Londres, diretor da Casa da Moeda. No entanto,
Com mais de 50 anos e sentindo minguar sua potência intelectual, ele tinha se encantado com a Londres. Além disso, já estava cansado do salário na academia. Outrora a mudança talvez parecesse fruto de desprendimento, mas como diretor da Casa da Moeda Newton teve um grande aumento de salário, passando a ganhar 400 libras. Ele também deve ter percebido que, como o principal intelectual da Inglaterra, com as ligações políticas adequadas, poderia progredir para o cargo mais alto de presidente da Casa da Moeda quando a vaga se oferecesse, o que aconteceu em 1700. Seu rendimento no novo cargo era, em média, de 1.650 libras, cerca de 75 vezes o pagamento de um artesão, um nível de remuneração que fazia seu salário anterior em Cambridge parecer realmente irrisório. Portanto, pelos 27 anos seguintes, Newton viveu em grande estilo, frequentando os melhores círculos da sociedade de Londres e apreciando muito tudo aquilo. Newton também ascendeu ao topo da organização que publicara sua obra máxima. Em 1703, com a morte de Hooke, ele foi eleito presidente da Royal Society, mas a idade e o sucesso não o suavizaram. Newton administrou a Royal Society com mão de ferro, chegando a expulsar das reuniões associados que mostrassem qualquer sinal de leviandade ou indecoro. 33 também foi ficando cada vez mais renitente em partilhar créditos por qualquer uma de suas descobertas, usando o poder da posição para assegurar sua primazia, com diversos planos de vingança. No dia 23 de março de 1726, a Royal Society registrou em seus anais, tendo ficado vaga a cadeira com a morte de Sir Isaac Newton, não houve reunião neste dia. 34 Newton tinha morrido poucos dias antes, aos 84 anos. Newton já sabia que ia morrer havia algum tempo, pois sofria de uma inflamação grave e crônica nos pulmões. Padecia ainda de outras doenças, analisadas séculos depois, que revelariam em seu corpo níveis de chumbo, arsênico e antimônio 4 vezes acima do normal, e um nível de mercúrio 15 vezes acima do normal. 35 O diagnóstico no leito de morte de Newton, porém, foi de pedra na bexiga. A dor era lancinante. O destino de Newton apresenta um flagrante contraste com o de Galileu. Ao longo dos anos, à luz dos sucessos da ciência newtoniana, a oposição da Igreja a novas ideias científicas tinha esfriado tanto que até os astrônomos católicos de Itália ganharam o direito não só de ensinar, como também de desenvolver a teoria copernicana, desde que afirmassem repetidamente, como os professores do Kansas quando falam da evolução, que aquilo era apenas uma teoria. 36 Enquanto isso, na Inglaterra, ficava cada vez mais claro o potencial da ciência no apoio à indústria e à melhoria da vida das pessoas. A ciência tinha se transformado num empreendimento que gozava de enorme prestígio, pelo menos entre as camadas mais altas da sociedade. Além disso, nos anos posteriores a Newton, a Europa ingressava num período em que a oposição à autoridade se tornaria um dos temas da cultura, tanto a oposição a ideias de antigas autoridades como Aristóteles e Ptolomeu quanto de autoridades religiosas e monárquicas. Nada poderia exemplificar melhor as diferentes recepções conferidas a Galileu e a Newton que os respectivos rituais funerários. Enquanto Galileu só pôde ter um funeral tranquilo e particular para descansar em paz num canto obscuro da igreja em que queria ser enterrado, o corpo de Newton ficou em exposição na abadia de Westminster antes de ser enterrado no local, onde se erigiu vasto monumento com um sarcófago de pedra sob pedestal com seus restos mortais. Sobre o sarcófago foi esculpido um baixo relevo de vários meninos segurando instrumentos que representam as grandes descobertas de Newton, e sobre a tumba está inscrito: aqui está enterrado Isaac Newton, cavaleiro, que por uma força mental quase divina, e princípios matemáticos peculiares, explorou o curso e as figuras dos planetas, os caminhos dos cometas, as marés dos oceanos, as dissimilaridades dos raios de luz e, o que nenhum outro estudioso havia previamente imaginado, as propriedades das cores assim produzidas. Diligente, sagaz e fiel, em suas exposições da natureza, da antiguidade das sagradas escrituras, ele demonstrou com sua filosofia a majestade do bom Deus Todo-Poderoso, e expressou a simplicidade do Evangelho em suas maneiras. Mortais se regozijam por ter existido tamanho e tão grandioso ornamento à raça humana.
Ele nasceu em 25 de dezembro de 1642 e morreu em 20 de março de 1726. 37 As vidas de Newton e de Galileu, juntas, se estenderam por mais de 160 anos, e os dois conseguiram testemunhar, e em diversos aspectos foram responsáveis por quase tudo que se chama de revolução científica. Em sua longa carreira, Newton conseguiu nos dizer muito sobre nosso planeta e nosso sistema solar usando suas leis do movimento e a única lei da força que descobriu, a lei que descreve a gravidade. Acreditava que a força era a causa suprema de todas as mudanças na natureza, das reações químicas ao reflexo da luz num espelho. Mas ainda, tinha confiança de que, num tempo futuro, quando entendêssemos as forças de atração ou repulsão que agem a pequenas distâncias entre as partículas que constituem a matéria, sua versão do antigo conceito de átomos suas leis do movimento seriam suficientes para explicar tudo o que se pudesse observar no universo. Hoje, está claro que Newton era um visionário. Sua perspectiva do que significava entender as forças atuantes entre os átomos estava correta. Mas esse entendimento só viria 250 anos depois. Quando aconteceu, descobrimos que as leis que regem os átomos não se encaixam na estrutura da física construída por Newton. Em vez disso, elas revelaram um novo mundo além de experiência dos nossos sentidos. Uma nova realidade que os homens podem vislumbrar apenas na imaginação. Uma realidade cuja arquitetura é tão exótica que as famosas leis de Newton teriam de ser substituídas por um novo conjunto de leis, que para Newton teria parecido mais estranho ainda que a física de Aristóteles.